Bom dia, escola, Rosane, bom dia aos ouvintes. Olha, eu que estou acostumada a ver um lobby tão forte correndo solto na Câmara dos Deputados, no Senado. Dessa vez o lobby funcionou, foi aqui na Assembleia Legislativa. E eu fico me questionando, Rosane, se a sociedade gaúcha, se os gaúchos vão entender essa decisão da Assembleia de não dividir a crise por todos. Por que só uma fatia, um pedaço do funcionalismo público, um pedaço do Estado como um todo, tem que pagar o preço da crise? Fico me perguntando aqui se essa medida será entendida pela sociedade gaúcha. Acredito que não. Acredito que vai ser difícil de ser entendida. E escola? Vamos falar dessas ações do governo Temer nos últimos momentos de 2016, a tentativa de fechar esse ano com um pacote de bondades, principalmente direcionada para a classe média, para o trabalhador, com acenos aos empresários. Eu ouvi há pouco a declaração de deputado, se não me engano, deputado Mainardi, dizendo o seguinte: porque votamos contra, a nossa bancada votou contra, porque nós não podemos estender para os demais poderes a crise, o caos financeiro que atinge o executivo. Ao que eu pergunto, Rosane e Carolina, e é uma pergunta genuína, não seria o caso então de equilibrar ou tentar equilibrar essa penúria financeira, distribuindo também para os outros poderes essa responsabilidade pelos gastos ou por segurar os gastos, as despesas? É porque a crise é do Estado. Todo o Rio Grande do Sul está enfrentando essa crise. Os trabalhadores da iniciativa privada também. Todo mundo está pagando essa crise. Por que algumas áreas do Estado, alguns poderes, têm que ser poupados de participar, de também ser atingido pela crise? Por quê? Isso não existe justificativa. O que existe, então, é a criação de classes diferentes de funcionários públicos dentro do Rio Grande do Sul. Então, tem alguns que podem mais do que os outros. Por que alguns podem mais do que os outros? Porque merecem mais a atenção dos nossos deputados estaduais do que os outros. Eu quero só ver, escola, esse discurso daqui para frente. Esse discurso dos deputados do PT, do PDT, o deputado Enio Bassi fez um discurso lamentável, mas lamentável mesmo, dizendo que ele quer que os juízes e os promotores ganhem mais ainda, porque se um dia ele for julgado, ele quer ser julgado por um juiz feliz, um juiz de bom humor, um juiz, como se o fato... Os juízes ganham muito bem. Ponto 1, no Brasil, ganham mais até do que em vários países da Europa e igual aos Estados Unidos. E nem tem esses penduricalhos que recebem aqui. Agora, tu achar que... Eu acredito na honestidade dos juízes, acima de tudo, na integridade dos juízes. Jamais me passa pela cabeça que um deputado possa achar que um juiz, porque teve enfrentou alguma dificuldade, alguma crise, que ele possa não fazer um julgamento justo porque ele está de mau humor. A participação do deputado Enio Bassi foi uma das mais lamentáveis ontem. Eu fiquei com a sensação de que o Estado precisaria ter 2 orçamentos, assim como a gente disse que a União tinha que ter 2 orçamentos, um para o senador Paim e outro para o resto. Parece que tem que ter um só para o deputado Enio Bassi, para os aumentos de tudo que ele queria oferecer, desconsiderando e ignorando que o Estado vive essa crise medonha. É um populismo chocante. E os deputados do PT, uma incoerência. Eu quero ver como é que eles vão se apresentar nas urnas daqui a 2 anos. Será que vão achar que as pessoas têm memória curta? Vamos repassar a votação dos deputados? Vamos repassar aqui, eu tenho em mãos aqui a tabela. O resultado da votação da chamada PEC do 10º. Que restringia... Explica para o nosso ouvinte, Rosane, objetivamente a PEC do 10º, né? Pois tá repetindo aqui, não está esclarecendo o nosso ouvinte. Tá, né? Vamos fazer uma coisa bem didática, então. Normalmente, assim, no ano anterior se aprova o orçamento. O orçamento é uma peça de ficção, porque ele prevê sempre, num estado deficitário como o Rio Grande do Sul, o orçamento sai zerado e ele prevê... quando se sabe que a receita não chega lá, se prevê receitas extraordinárias, que nem sempre se confirmam, na maioria das vezes não se confirmam integralmente. Como é que se pega o orçamento e se divide por 12 e repassa para os poderes o 12º, quer dizer, todos os meses 1/12 daquilo que é o orçamento, e aqui é a questão principal, entre ou não entre o dinheiro previsto no orçamento. O que essa emenda constitucional queria fazer era a seguinte correção. A partir de agora, recebem os poderes, nós estamos falando do Judiciário, o Judiciário e o Legislativo, que são poderes, e mais 3 instituições que têm autonomia orçamentária.
Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público. Essas instituições receberiam, se a emenda fosse aprovada, de acordo com a receita real. Ou seja, deu uma crise medonha como nós estamos vivendo, houve uma frustração de receita, em vez de repassar 100% do orçado, se a quebra foi de 1%, então receberia 99%, um ponto percentual. Se foi de 10, seria de 10, o a menor nisso. Era para que a conta, o sacrifício não ficasse exclusivamente concentrado no Poder Executivo. Isso não significa que o Estado de uma hora para outra vai deixar de repassar dinheiro para os outros poderes? Absolutamente. Não, ou nem o dinheiro que seja, vai continuar entrando. Não, e nem que seja uma coisa como alguns deputados disseram, equivocadamente, porque aí os poderes, o judiciário, diziam o judiciário, mas é um erro, é os poderes. Por isso que eu acho que os deputados estavam agindo em causa própria, estavam com medo que faltasse para eles lá na Assembleia. Aí, esses que votaram, eles diziam, o judiciário vai ficar nas mãos do Executivo. Não, não vai ficar nas mãos do Executivo, porque não é assim, o Executivo repassa quanto quiser, ele repassa quanto entrar de recursos. E uma emenda da deputada Anne Ortiz, ela eliminava uma desconfiança que tinha, mas e se não forem transparentes os números? Justamente essa emenda garantia a transparência dos números da Receita.